Mateus capítulo 6, de 25 a 34. A gente tem tratado de solucionar problemas psicoemocionais, entendendo que a sociedade hoje, sobretudo no Brasil, aquilo que tem trazido mais conflitos são exatamente os transtornos que enfrentamos nas nossas emoções. Conscientes disso e ouvindo então a um clamor social, a uma doença social, nós estamos erradicando, pelo menos esse é o nosso objetivo, na nossa comunidade, aquilo que pode trazer então doenças mais graves e mais sérias. Eu quero chamá-lo a atenção a navegarmos nessa noite a pensar a respeito da ansiedade. E Jesus falou algumas coisas a respeito da ansiedade. Nós vamos fazer a leitura do texto. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntem em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém. Na introdução desta palavra eu devo dizer que a Organização Mundial de Saúde, em estatística, em análise mundial a respeito de saúde, constatou que São Paulo, a nossa cidade e a nossa grande cidade, envolvendo as cidades do interior, ocupa o lugar, ou o primeiro lugar no ranking de transtornos da mente. E acreditem, a ansiedade é o que mais domina os transtornos psicológicos que nós carregamos. Em segundo lugar está os Estados Unidos. Então saiba você que todos nós aqui estamos sujeitos a desenvolver um transtorno psíquico, eu e você. 33% dos paulistas ou paulistanos, aqueles que vivem nesta grande metrópole, estão sujeitos ou desencadeiam um problema de transtorno psicoemocional, sobretudo a ansiedade. E a ansiedade, ela vem acompanhada com algumas patologias, ela vem carregada de algumas coisas que trazem incômodos. Por exemplo, existe uma ansiedade ou ansiedade generalizada que ela promove na gente, por exemplo, uma oscilação no humor. Você fica bem-humorado e fica mal-humorado. Você fica com vontade de vida e fica com vontade de morte. Você fica querendo viver e fica querendo matar. Então muda o seu humor, porque também muda o seu sono. Você não consegue dormir à noite. A ansiedade te rouba o sono, tira o teu descanso, tira a tua paz. Quem é ansioso aqui? Levanta a mão. Olha só.
A ansiedade também, o negócio é sério. Todos nós somos ansiosos, mas existe um grau aí da ansiedade. E se você entrar numa categoria que eu vou falar daqui a pouquinho, eu quero recomendá-lo a procurar um psiquiatra, para que você possa ter um cuidado com mais minuciosidade, tá ok? Então a ansiedade mais leve ou generalizada pode promover em você a falta do sono, pode tirar de você a tua paz de espírito, pode trazer irritabilidade. Uma pessoa que fica irritada com tudo e com todos, não consegue ficar no trânsito, não consegue ficar dentro de casa, não consegue ficar no trabalho, não consegue ficar no ônibus, não consegue ficar na igreja. Você fica agitado, fica, ai meu Deus, esse culto não acaba logo, esse trânsito que não anda, e essa comida que não sai, e essa novela que não acaba, e esse sono que não chega. Ficando assim irritado com tudo e com todos e com você mesmo, irritado com você, como um cachorro correndo atrás do rabo, em volta de si mesmo, sem conquanto encontrar aquilo que está tentando encontrar. A ansiedade é isso. Mas essa ansiedade, ela é uma ansiedade meio que leve ainda. Existe uma ansiedade chamada ansiedade que leva ao pânico, e essa pode gerar em você algumas coisas que eu vou elencar aqui, e sobre elas você deve então procurar um psiquiatra. Quando, por exemplo, seu coração começa a palpitar muito forte, com picos de 10 minutos, e você pensa então que vai morrer. Quando você começa a sentir dores no seu tórax, e você procura o médico e faz exames, e você está tudo certinho, tudo legalzinho, o seu colesterol está 10, você está uma beleza, sua corrente sanguínea está fininha, legal, suas artérias estão desobstruídas, enfim, mas mesmo assim você sente um desconforto no peito, e você acha que vai morrer, dores torácicas, ou você tem problemas intestinais, gástricos, ou você começa a ter sudorese, começa a suar demais, começa a suar, e você não sabe de onde vem isso, e nem gordinho você é, porque os gordinhos não precisam ser ansiosos para suar, é ou não é? Então, de repente você começa a ter sudorese, tremores no seu corpo, o corpo começa a ficar trêmulo, começa a sentir ou ter sintomas de morte, pensa que vai morrer, se sente inseguro, não quer sair de casa, tem medo de pegar o ônibus, tem medo de conversar com as pessoas, achando que vai morrer. Então isso é um transtorno da ansiedade que deságua no pânico. Você deve procurar um psiquiatra, para que ele possa diagnosticar e ver se de fato isso confere. Se conferir, ele vai receitar a você um ansiolítico e vai fazer com que os seus neurônios, com que os seus hormônios se arrefeçam e você entre no estágio de tranquilidade, aí você seja tratado de forma psicológica. Mas certamente muitos aqui não estão nessa condição. Se você está, corra amanhã para o seu médico. Mas certamente todos nós desenvolvemos muitos transtornos, sobretudo a ansiedade. É interessante a gente começar a pensar a respeito disso, porque certamente eu e você estamos sujeitos a desenvolvermos isto. Talvez este ano, ou aqueles que já desenvolveram, certamente pode buscar ajuda enquanto há tempo, e se você não desenvolveu, você pode encontrar então caminhos para que você não desenvolva, porque nada é mais triste do que uma pessoa que perde o sono, uma pessoa que fica insegura, uma pessoa que está na incerteza da vida, porque isto que é a ansiedade, a incerteza de todas as coisas. Nós mencionamos aqui que a ansiedade, em primeiro lugar, é o excesso do futuro na vida. Quando você começa a pensar ou projetar aquilo que está lá na frente para o agora, e você tem já a demanda do aqui, tem a demanda do presente, e você já traz um passado em si. Então quando você começa a projetar e a carregar o futuro, o teu corpo não aguenta, tremores então,
medo de morrer, insegurança. Isso tudo misturado dentro da gente promove então uma insegurança, promove um pânico, e a gente acha que vai morrer, acha que vai ser consumido pela própria existência. Pensando nisso, eu gostaria que os irmãos pensassem naquilo que Jesus falou a respeito da ansiedade. A ansiedade não é um problema do nosso século, como diz, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde, como aqueles que pensam na saúde mental da sociedade. Não é um problema do agora, é um problema que sempre houve. Jesus falou da ansiedade algumas vezes, o apóstolo Paulo falou sobre a ansiedade, Pedro falou da ansiedade, os salmos tratavam a respeito da ansiedade. A ansiedade sempre esteve em foco. Eu gostaria de chamar a tua atenção para aquilo que Jesus disse a respeito da ansiedade. Ele falou muitas coisas, e dentre elas o texto que nós acabamos de ler, ele, em outras palavras, disse que a ansiedade é ignorante. Diga comigo, a ansiedade é ignorante. Por que ela é ignorante? Ela é ignorante porque ela não conhece o futuro. Quem pode acrescentar um côvado, um metro, uma medida na sua vida? Quem pode dizer o que vai acontecer amanhã? Por mais sábio que seja, por mais conhecedor, por mais dotado de leis, por mais conhecedor da vida, por mais analítico que seja, quem pode dizer o que vai suceder com a nossa existência amanhã, quiçá ainda hoje? Você pode ter o domínio das ciências humanas, você pode ter o domínio talvez do volante do seu carro no momento que você está dirigindo, mas você não tem o controle do seu fígado, por exemplo. Você não tem o controle do teu coração. Você não tem o controle do teu filho, da tua esposa, do teu pai, da tua mãe, dos teus irmãos, dos teus parentes, da tua igreja. Você não tem o controle de si mesmo. O que pode nos acontecer amanhã? Porque nós estamos sempre evoluindo ou involuindo. Nós estamos nessa constante de avançar ou de regredir. E muitos de nós regredimos as fases da nossa vida, fixando no passado determinadas ações e padrões. Mas nós estamos sempre alterando a nossa existência. E quem pode então acrescentar alguma coisa na sua vida, na sua triste vida? É exatamente isso que Jesus está falando. Não andeis ansiosos por coisa alguma, porque quem pode acrescentar alguma coisa na sua própria existência? Sendo então a ansiedade o futuro, ou o anseio daquilo que nós queremos, então ela é ignorante, é um trabalho, é um labor sem propósito algum, é um labor que não nos leva a nada. A palavra ansiedade no grego significa alguém dividido, alguém que está titubeando, divisão da mente, exatamente isso. Porque você pensa, eu vou comprar um carro, não, eu vou comprar uma bicicleta, não, eu vou me casar agora, não, casar agora não, eu vou estudar, não, eu não vou estudar, eu vou fazer este curso, não, eu não vou fazer esse curso, não, eu vou assistir os Vikings, não, eu não vou assistir os Vikings, eu vou assistir A Casa de Papel. E você fica na dúvida, e você fica na frente do Netflix, você fica na frente da despensa, na frente da geladeira, não sabe o que vai comer, não sabe o que vai assistir, não sabe que curso fazer, não sabe que ministério se encontrar, e você fica ansioso, não sabe para qual cliente você vai ligar, não sabe quais as decisões a serem tomadas, dividido. E quando você está num ponto de divisão da vida, sem saber para onde ir, gera em você uma insegurança terrível. E os atletas sabem muito bem disso, porque quando existe uma bola e os dois vão, e existe divisão no pensamento, a bola sempre cai no chão. Sempre que existe divisão no pensamento, as pessoas titubeando a respeito de tudo, normalmente as coisas caem, se perdem, aí de fato o controle se vai. Então sempre a ansiedade, amados irmãos,
é ignorante, ela não te acrescenta nada. Além de a ansiedade ser ignorante, não ter conhecimento algum na ansiedade, a ansiedade também gera em nós algumas outras coisas. Eu gostaria que os irmãos olhassem com clareza que a ansiedade acaba fazendo com que a nossa mente se adoeça. A mente adoecida, a mente fragilizada, todo doente é fraco, todo doente é fragilizado. A ansiedade promove então a doença mental, fraqueza, ficar titubeando. Quero lembrar aos irmãos da passagem do apóstolo Pedro, quando esteve com Jesus andando por sobre as águas. Pedro então, é o Senhor mesmo? Ele diz, sou eu. Então permita que eu vá até o Senhor, que a Bíblia diz. Pedro então começa a andar por sobre as águas, e em um determinado momento Pedro fica estarrecido, estupefato por aquilo que está acontecendo com ele. Será que isso é real? Será que é verdade? Eu estou andando por sobre as águas mesmo, junto com Jesus? E no momento de divisão da mente, de titubear do pensamento, ele começa a afundar, ele começa a naufragar, e Jesus o suspende novamente. Jesus repreende-o dentro do barco, homens de pequena fé. É exatamente a fragilidade que a ansiedade traz sobre nós. A ansiedade promove em nós uma fragilidade tão incrível, porque aquilo que nós almejamos no futuro, quando chega, nós não temos nem a condição mental de assumir a bênção que Deus está nos dando, e nem de perceber que a bênção chegou, devido à nossa ansiedade. A ansiedade, ela nos fragiliza, porque adoece a nossa mente, arrefecendo todas as nossas forças, todas as nossas energias. Esta é uma grande verdade. É impressionante. Jesus fala o seguinte: olha, observem aí as aves do céu, observem também os lírios do campo, observem tudo isso. Observem que nem mesmo Salomão, em toda a sua formosura, em toda a sua glória, se vestiu como os lírios do campo. A ansiedade te faz adoecer, te faz fraco e fragilizado. Imagina só que você vai passar por uma entrevista, daí você, ansioso que é, não dorme à noite. Daí chega no outro dia, a tua boca fica seca, porque isso também é um sintoma de ansiedade, a sua boca seca. Daí você chega diante do entrevistador e você trava, mente fragilizada, boca seca, palavras embargadas. Então a ansiedade é um conspirador contra a tua própria vida, contra a tua própria existência. As pessoas que são melhores sucedidas são pessoas normalmente que têm o controle emocional e uma gestão da sua emoção de forma mais equilibrada. A ansiedade adoece a mente. E quantas pessoas adoecidas nós temos ao nosso lado, se não é você o doente? Se é verdade o que a estatística diz a respeito dos paulistas, que de 3, 1 está desenvolvendo um transtorno de ansiedade forte e 15% gravíssimo, então é muito provável que aqui no auditório alguém do seu lado é um ansioso compulsivo, um ansioso grave, um doente da mente. Alguém que está tão fragilizado que não consegue administrar a sua própria existência. Alguém tão fragilizado que vê demônio em tudo. Alguém tão fragilizado que tem o medo do agora. Alguém tão fragilizado que não consegue dar um passo na sua vida. Alguém tão fragilizado que exatamente cristaliza a sua vida com medo de tudo.
O ansioso, ele não consegue viver, ele não consegue se relacionar, porque se ele segura, se eu estou segurando, então eu deveria estar soltando. Se eu solto, eu deveria estar segurando. Se eu vou, eu deveria ficar. E se eu fico, eu deveria ir. Ele sempre está inadequado à sua situação e à gerência da sua vida no agora. Sempre ele está inadequado. A ansiedade, ela fragiliza. Em terceiro lugar, a ansiedade é a manifestação da incredulidade. Jesus, ele repreende de uma forma muito incrível, verso de número 30, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. A fé é exatamente o oposto da ansiedade, ou seja, a ansiedade é a manifestação de uma incredulidade. Por que isso? Porque quando nós não acreditamos, porque quando nós somos incertos, quando nós estamos divididos, quando nós estamos andando por sobre nuvens, ou andando no gelo, nós perdemos a crença, ficamos incrédulos, ficamos incertos, e isso é ansiedade, a incerteza, a insegurança. E a insegurança, a incerteza é exatamente a manifestação da falta de fé. E isso é importantíssimo. Os cristãos deveriam ter tudo para não serem ansiosos. Nós cristãos que vivemos ou dizemos que andamos pela fé, não por vista, não por aquilo que está diante dos nossos olhos, mas vivemos pela fé, deveríamos ser os primeiros a não desenvolvermos transtornos de ansiedade. Mas conquanto nós somos incrédulos, e Jesus repreende então não somente aos discípulos que está com ele naquele momento, aqui é o Sermão da Montanha, o Evangelho de Mateus, mas a todos que são os seus ouvintes, homens de pequena fé. A fé é o que nos coloca seguros, a fé é o que nos traz a certeza do aqui e do agora, a fé é que nos dá a certeza e a esperança de um futuro, a esperança da glória, promoção da salvação na vida do homem em todas as dimensões. Paulo fala a respeito disso, dizendo que nós fomos salvos e a salvação promoveu em nós uma salvação em todas as dimensões, não só no nosso corpo, não só na nossa vida, mas também no nosso futuro. É a esperança da manifestação da glória, a salvação que vem de Cristo, e a fé produz isso em nós. Logo, se nós somos ansiosos, nós não temos exercitado ou não temos vivido na fé ou pela fé. Antes temos lançado a nossa vida à sorte das nossas incertezas, da nossa falta de visão ou da nossa própria ignorância. Se a fé então é o oposto da ansiedade, e se a ansiedade é a manifestação da incredulidade, eu quero chamar a tua atenção para saber se você de fato está exercitando a sua vida de fé no Senhor Jesus. Se você está aguardando nele, se você sabe que ele está no controle, não no controle do cotidiano, do aqui e agora, mas que ele administra todas as coisas, que mesmo que você possa estar no meio de um tiroteio, de um naufrágio no fogo, ou que você esteja debaixo de uma chuva pesada, como diz o Salmo 91, o Senhor está contigo. E mesmo que você venha a morrer, mesmo que o seu corpo venha a falecer, ainda assim você vai guardar a sua fé, porque você combateu um bom combate. Completei a carreira e guardei a fé. É interessante a gente observar que
as crianças hoje em dia são ansiosas, certo? Porque há um tempo atrás as crianças simplesmente acordavam e iam brincar. Hoje as crianças com 2, 3 aninhos já têm uma mochilinha nas suas costas e ela já fica aguardando a van que vai levar para a escolinha. Então chega na escolinha, ela tem toda uma agenda. Então a agenda dela é a hora de comer, é a hora de dormir, é a hora de brincar, é a hora de fazer trabalhos manuais, e ela vai crescendo. Daí o pai, olha, coloca no inglês, põe no judô, vai fazer balé, daí vai fazer terapia. Tem crianças com 5 anos fazendo terapia hoje em dia, amados. Sabia disso? Especialistas, psicólogos, psicanalistas fazendo terapia em crianças de 5 anos. Não estou criticando isso, muito pelo contrário, algumas precisam fazer mesmo. Mas existe um estresse, um acúmulo, uma ansiedade na criança. E as crianças vão para frente da televisão e elas têm ali dezenas de desenhos e coisas para ela ver. Ela não sabe se ela vai para o YouTube, se ela vai assistir o Cartoon, ou se ela vai ver o Discovery Kid. Existe tudo isso que eu estou falando? Existe. Ai meu Deus. Então, enfim, ela fica assim ansiosa, a criança fica ansiosa com um brinquedo novo, porque constantemente ela está sendo encharcada com propagandas. Ela quer um brinquedo, uma boneca, enfim, um brinquedinho. Daí inventaram um brinquedinho, que é aquele negócio que fica mexendo, rodando na mão, eu não sei o nome daquilo. Isso aí, spinner. Eu não sei, dizem que tira a ansiedade, não tira? Me deixa ansioso ver a pessoa brincando com aquilo. Vai, que isso, velho? Larga isso. Então, a criança é assim. Daí você vai para a fase da adolescência, você carrega outras mochilas, você vai para a inserção social, começa a ser cobrado dos cursos, o pai separa da mãe, a mãe deixa a família, começam a vir outros transtornos, insegurança. E agora, quem minha mãe vai namorar, quem meu pai vai namorar? Muitos transtornos. A família atual, ela é muito confusa. De repente, o pai, ele começa a jogar no outro time. Ele deixa de ser hominho e passa a ser menininha. Acontece isso. Daí a criança que está vivendo a adolescência começa a pensar tantas coisas, e aí, e agora? Os traumas vão entrando, a ansiedade, a insegurança, a incerteza. Quem vai estar em casa quando eu chegar? Quem vai me acolher? Com quem eu vou conversar? As meninas começam a pensar, e agora? Com quem eu vou falar sobre a minha menstruação, sobre os meus sonhos, sobre o meu amor, se minha mãe não para em casa, porque a mulher recebeu uma carga de trabalho, e quando a filha quer conversar, a mãe já não tem mais a mesma paciência. Menina, sai daqui, vai conversar com a sua amiga, vai falar com a Xuxa. Ansiedade vai roubando das pessoas a fé, vai tirando a crença na própria vida, na própria existência. Pessoas vão se tornando inseguras. A adolescência é isso, e na fase da juventude, Deus me livre. Que curso fazer? Com quem namorar? Aonde trabalhar? A crise econômica te bloqueia, você não pode trabalhar, você não pode se desenvolver. Isso vai tirando o chão, vai te trazendo incertezas. Pais de famílias que perdem os seus empregos, perdem o seu trabalho, mulheres que perdem o trabalho, que perdem a segurança dentro de casa por um marido que se esfriou, e ela começa a pensar: aonde meu marido está andando? Por que ele chega tarde em casa? Da mesma forma, o homem que vê a esposa distante, sem paixão, sem desejo, sem vontade de estar com ele, começa a gerar uma ansiedade. Daí a mulher que já tem o problema da tireoide, que controla os seus hormônios, começa a comer demais, porque o chocolate é um ansiolítico, o açúcar ameniza a ansiedade.
daí é bolo, é doce, é comida. Desloca suas emoções para a geladeira, para o fogão, para amor aos pedaços. Ansiedade. A família vai se desfacelando, as pessoas vão se desfacelando, porque perderam a fé em si mesmas, perderam a fé na vida, perderam a fé em Deus, perderam a fé na igreja, perderam a fé, estão sem chão. E a nossa sociedade vai nos disciplinando e nos educando para que cada vez mais a gente fique sem fé. Por isso que a ansiedade é a manifestação encarnada da incredulidade. E isso é pecado. E isso é pecado. Agora, o que Jesus disse a respeito de como eu controlo então esta ansiedade? O próprio texto nos diz isso. Ele conclui no verso número 33: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A resposta de Jesus para a ansiedade é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Daí você pensa comigo aqui: mas pastor, buscar o reino de Deus não gera uma ansiedade também? Porque normalmente nós fazemos a leitura errada do que é o reino de Deus. O reino de Deus não é a igreja. O reino de Deus não é instituição. Aliás, a instituição, a igreja como sistema religioso, coloca em nós uma carga de ansiedade. É verdade ou não é? E você que está no ministério de louvor, por exemplo, você é cobrado do seu pastor que você tem que ser excelente, que você tem que estudar. Aqueles que trabalham na mídia da igreja são cobrados: olha, parabéns pela excelência. E quando não são excelentes, olha, está com uma falha aqui. Os diáconos que trabalham na igreja, nossa, está faltando água, é um estresse. Olha, está com alguma complicação na entrada da porta da igreja, está faltando então grana para pagar aquilo que a igreja precisa pagar e honrar com suas contas. Existe estresse, existe ansiedade. O relacionamento de gestão de pessoas gera estresse, gera ansiedade em nós. Não é isso que Jesus está falando. O reino de Deus que Jesus está falando é algo que acontece dentro, não que acontece fora. E normalmente nós achamos que o reino de Deus é aquilo que acontece fora, aquilo que é tangível, aquilo que é concreto e abstrato no mundo exterior. Mas o reino de Deus, ele é encontrado dentro de nós. Amém? O reino é algo que está dentro. Por isso que quando nós temos o reino de Deus de forma coerente, certa, dentro de nós, ele começa a organizar a nossa vida. Ele começa a fazer a gestão da nossa alma. Minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Obstante o reino está destruído, existe um exército avançando, existe uma economia furada, existem governantes incrédulos, existem pessoas à minha volta que estão tramando contra mim, mas conquanto isso tudo esteja acontecendo, o reino dentro de mim diz: minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. O reino de Deus dentro em nós não é uma experiência com o externo, é uma experiência com o interno, com uma subjetividade, com uma leitura da alma de descanso. Por isso que o projeto do divã é um projeto com base em Mateus 11, 28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, e aprendei de mim, que sou manso e humilde, e encontrarei descanso para as vossas almas. O reino dentro em nós
promove então essa expansão da consciência de Deus na nossa própria existência. Não é a expansão da consciência do eu fraco, fragilizado, caído, do pecado. Não é a experiência comigo mesmo, mas é a experiência de Deus em mim, Cristo em nós, a esperança da glória. A esperança que Jesus promove dentro de nós. Buscar então, em primeiro lugar, o reino de Deus. E esse reino acontece dentro da nossa vida. Não é a instituição que vai promover isso. Não é a igreja local exatamente que vai promover isso. E ela é maravilhosa, é abençoadora. A prova disso é que nós estamos aqui. Mas não é disso que Deus está falando na sua palavra. O que Jesus está ministrando aos nossos corações é que o reino dentro em nós expande a nossa consciência de Deus, traz tranquilidade. E qual que é a tarefa então do reino de Deus? A tarefa é simples, é descansar no Senhor. Diga comigo, é meu todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. O reino de Deus promove em nós então crença. O reino de Deus promove em nós fé. O reino de Deus dentro em nós promove esperança. O reino de Deus dentro em nós promove confiança. Saber que Deus está presente e aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Quando nós temos então o reino de Deus instaurado, restaurado dentro da nossa existência, então nós passamos a ter fé, passamos a ter descanso na alma, passamos a ter esperança, mesmo que nós tenhamos muitas adversidades, mesmo que a demanda da vida seja cruel, porque já é muito difícil administrar a nossa própria vida, quanto mais a gente vai arrastando aqueles que estão à nossa volta, influenciados pela ansiedade do alheio, então a gente vai sucumbindo às pressões existenciais. Em nome de Jesus, o reino de Deus em você te mantém intacto, te mantém firmado, te mantém andando, 1000 caindo ao seu lado, 10.000 à sua direita, e você não é atingido. Este salmo não é uma utopia, mas é a realidade do reino de Deus dentro em nós. Quando Jesus fala então aos seus ouvintes aqui no Evangelho de Mateus, não é uma utopia, não é uma coisa que está no alheio, no acaso, mas é a realidade daquele que carrega o reino de Deus dentro da sua própria vida, dentro da sua própria existência. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Mas pastor, o senhor está querendo dizer que a gente tem que deixar de lado o cotidiano? Não, muito pelo contrário. Aquele que tem o reino dentro de si, que tem vida sadia, vida saudável, mente sã, este vai trabalhar com responsabilidade, este vai estudar com responsabilidade, esse vai acordar cedo e vai glorificar ao Senhor, e vai sair para o seu trabalho e granjear o pão de cada dia, porque ele sabe que Deus é com ele, que Deus caminha com ele, que Deus vai à frente. E eu sei que em Deus eu farei proezas, eu sei que Deus me ajuda, eu sei que Deus vai comigo, eu sei que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem, daqueles que o livram, daqueles que o buscam. Aquele que busca em primeiro lugar o reino de Deus, todas as outras coisas se tornam secundárias. A tua ocupação é fomentar sempre o reino de Deus na sua vida. Dilatando mais um pouquinho o conceito do reino de Deus, o reino de Deus é justiça, queridos. Paulo fala que nós fomos chamados para viver uma vida justa, piedosa e sensata. O reino de Deus promove em nós a felicidade do outro. O reino de Deus promove em nós alegria.
O reino de Deus promove em nós o bem-estar do outro, o bem-estar social. Não existe então dentro do reino de Deus a possibilidade de puxar tapete, de querer ver o mal, de ter inveja, de julgar com um peso e duas medidas. Não existe essa possibilidade dentro do reino de Deus. O reino de Deus muda a nossa visão do mundo, muda a visão de nós mesmos. O reino de Deus nos dá novos paradigmas, novos parâmetros. O reino de Deus é Cristo Jesus na nossa própria experiência de vida. Jesus disse: não sabeis que o reino de Deus está dentro de vós? Não é um reino geográfico, não é um reino que depende de um lugar, não é um reino que depende de uma situação, mas é um reino estabelecido na sua subjetividade, na sua interioridade. Se existe um lugar para o reino estar, é no teu coração. Por isso que Jesus disse: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas, veste, o que beber, o que comer, isto vai ser acrescentado. Ele não promete nesta palavra que você será o, o Bill Gates, que você vai ser o Abílio Diniz. Não está dizendo isso. Ele está dizendo que você vai ter o necessário para a sua vida. Ele está dizendo que você vai ter aquilo que você precisa para viver. Porque pode ter certeza que mesmo você tendo muito dinheiro, você só dorme em uma cama. Jesus disse isso, que você só come um prato de comida. Alguns comem 2, 3. Tenha certeza disso, que a gente só pode viver uma vida, um momento de cada vez. O dinheiro, o luxo, esta volúpia que todos nós temos dentro do ser, de conquistar, de viver, de caminhar, é algo nocivo, triste, arrasador. E nós, paulistanos, eu sou paulista, aqui em Santo André é paulistano, nós somos levados a isso, a viver assim, porque nós pagamos impostos, estamos numa igreja de classe média, e a classe média ela é achatada de todos os lados, porque você paga o seu imposto, mas você não tem um retorno, não tem segurança, não tem saúde, não tem educação. Então a tua mente começa a elaborar: eu preciso ficar rico, bem sucedido, para ter um bom plano de saúde, porque quem sabe lá na frente eu vou desenvolver uma doença muito grave, eu vou precisar dos melhores médicos, eu preciso do Albert Einstein, eu preciso do Sírio-Libanês, eu preciso ter a minha segurança, eu preciso ter a minha casa blindada, quem sabe o meu carro blindado, eu preciso ter câmera na minha casa, eu preciso de uma fechadura assim, assado, porque ela é melhor, eu preciso disso, eu preciso pagar guardas, eu preciso pagar uma boa educação para o meu filho, porque o Estado não provê isso, eu preciso colocar meu filho no colégio, Arbus, aqui em Santo André, o Arbus, bom, Pentágono, no Pinheirinho. Irmão, ganhei um, ele não está aqui hoje. Eu preciso, então eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso colocar a minha filha no polídromo, é isso? Polidromo, no objetivo, no etapa. E a gente aqui em São Paulo, em Santo André, a gente vai entrando nesse sistema de ganhar dinheiro, porque eu não tenho educação, eu tenho que prover, eu não tenho saúde, eu tenho que prover, eu não tenho segurança, eu tenho que prover. Então a gente vai viciando na ganância, na busca, e vivendo ansioso.
Essas coisas são boas, amados, são boas, mas ela tem o seu lugar devido. Ela não pode ocupar o primeiro lugar do teu ser, o primeiro lugar da tua existência. O primeiro lugar é o reino de Deus. As demais coisas serão acrescentadas. Acalma o teu coração, acalma a tua alma, acalma a tua vida. Fica tranquilo, descansa no Senhor. Fica tranquilo, descansa a tua alma em Deus. Por isso que é necessário você buscar o reino do Senhor acima de todas as coisas. Quero trazer à tua memória algumas situações que você já viveu, que você pensou assim: nossa, agora já era, agora está tudo acabado. Quando você era uma criança, sabe? A criança pequena olhava para a vida sempre de baixo para cima, olhava o pai, a mãe, os adultos, as coisas sempre se agigantavam diante de você. Uma prova que você não conseguia fazer direito, uma lição que você não aprendia, um brinquedo que você quebrou e não deveria ter quebrado, o medo de apanhar, de ser reprimido pelo pai, pela mãe, pelo vizinho. E você passou por esta fase. Você chegou na sua adolescência, e os seus temores, as suas angústias, as suas inquietações, os seus porquês. Você achava que agora eu vou sair da minha casa e vou andar por aí, e eu não quero ver mais o meu pai, aquele que eu pensava que era o meu herói. E ele não é um herói, ele é um ser humano normal, qualquer. E a minha mãe, que eu pensava que me amava, ela não me ama porque veio o meu irmão, ele adoeceu, e minha mãe ficou olhando para ele o tempo todo, e ela se esqueceu de mim. E você achou que você iria morrer, não iria aguentar, suportar a vida, porque foi rejeitado, porque foi um filho fora de tempo, porque o teu pai um dia te disse: olha, você é um imprestável, você não vale nada, e você vai morrer às mínguas, e eu não vou fazer nada por você. Era certo o teu aborto, eu deveria ter te abortado. E você achou que tudo ia se acabar, mas você foi caminhando, você saiu da adolescência, entrou na juventude, e conseguiu namorar, conseguiu um trabalho, foi mandado embora, mas conseguiu outro trabalho. E alguns da sua caminhada: olha, você não vai conseguir aquela garota, não vai conseguir aquele garoto, é demais para você. Você não merece fulano, não merece ciclano. Você não vai dar conta, não vai dar condições. Olha só para ela, está morando bem na casa dos pais. Como que você vai tirá-la de lá e você vai levá-la para onde? Então você sentiu medo, sentiu angústia, mas você criou coragem, foi lá e Deus te abençoou, te fortaleceu, e você casou e teve uma experiência maravilhosa na sua vida. Chegou a ser pai, teve um filho, teve uma filha, viveu experiências de doença, de enfermidade, e você vem vindo até aqui, e Deus tem te abençoado, tem te fortalecido. Por que você teme o amanhã? Por que você rejeita a sua própria vida hoje, em detrimento daquilo que pode ou não acontecer amanhã? Deus tem coisas maravilhosas preparadas para aqueles que o amam, mas muitas vezes a nossa fraqueza, a nossa ansiedade nos impede de ser abençoado com aquilo que advém do futuro, porque nós somos fragilizados na nossa ansiedade, somos cristalizados na nossa ansiedade. A ansiedade é tão triste, quando nós esperamos uma coisa muito tempo e ficamos assim, quando ela vem, a gente nem percebe que ela veio, e a gente perde o sabor da bênção que chegou. Eu quero desafiar a você, querido, que tem vivido nessa ansiedade maluca, que tem roubado a tua paz,
tem tirado de você o sono, eu quero convidar a você a se lançar nos braços do Senhor Jesus, a aprender dele, em saber que quando o reino dele está dentro de nós, então nós temos descanso, nós temos paz. Paulo diz que nós encontramos, quando nós oramos e lançamos então a nossa ansiedade através da oração, texto que nós lemos no início do culto, nós encontramos a paz de Deus. A paz com Deus já foi restaurada na sua conversão a Cristo Jesus, mas a paz de Deus é algo que nós almejamos. Aquilo que Jesus disse, que as coisas vos serão acrescentadas, é exatamente a paz de Deus. É quando a gente começa a ver e a entender que quando somos transformados de dentro, as coisas fora começam a acontecer de uma forma inesperada. Deus começa a mover assim de uma forma que você não imaginava. E você vai começar a ficar pensando: eu nem mereço isso, eu nem me preparei para isso. Por que isso está acontecendo? É porque Jesus disse que Ele te abençoaria e as demais coisas seriam acrescentadas. Mas porque você descansou nele, porque você descansou e esperançou no Senhor, porque você trabalhou no Senhor, porque você teve o reino de Deus dentro da sua vida, daí as coisas começam a acontecer, porque você não projetou o futuro, porque você não esperou o futuro, como quem aguarda, sabe, o almoço às 11 da manhã, mas como alguém que sabe que vai acontecer, que o pai vai estar ali, que a mãe vai estar presente, e que vai ter comida no prato ao meio-dia. Daí as coisas acontecem. Deus começa a mover o inesperado, o misterioso, a bênção, a conspiração divina sobre a sua vida. Porque normalmente a ansiedade promove conspiração negativa do inferno, infernal sobre nós. É a conspiração de que não vai dar certo, de que é incapacitado, de que alguém está olhando, de que alguém está puxando o tapete, uma conspiração de que tudo está acontecendo errado. Mas o reino de Deus dentre nós promove o oposto disso. Deus começa a mexer as coisas a fim de que nós sejamos abençoados, e a fé promove isso dentro de nós. Ansiedade é falta de fé. O Eliseu, vai chover, o jovem, vai lá fora e vê se tem nuvem. Ele volta, tem nuvem nenhuma, olha direito, vai lá, rapaz. Talvez aquela nuvem do tamanho da mão de um homem. Imagina você olhar para o céu para encontrar uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Querido, tem que colocar uma lupa, uma luneta. A gente fica achando que aquele rapaz era incrédulo demais, mas para olhar para o céu e encontrar uma nuvem que possa gerar chuva, ele vai lá. Eu tenho certeza que ele olhou, procurou: nossa, tem um chumacinho ali de algodão, não é essa nuvem que vai trazer chuva. Então, olha, não tem nuvem nenhuma de chuva. Vai lá, rapaz, olha direito. Eliseu está louco, tem nada. Vai lá, cara, olha direito, olha para o céu. Ele vai lá. Deixa eu responder alguma coisa, senão eu vou voltar aqui que nem um bobão novamente. E ele chega lá: olha, tem uma nuvem, mas essa nuvem é do tamanho da mão de um homem, é um chumacinho de algodão. Este é o sinal de que a chuva vai descer. A fé promove esta visão de que nas pequenas coisas virá chuva. A fé promove em nós algo que as pessoas não veem, porque é isto que é viver por fé. Acreditar que Deus é com a gente, acreditar que Deus está presente, acreditar que tem um reino todo dentro em nós, maravilhoso, exuberante. Viktor Franklin, um homem, um refugiado judeu, escreveu um livro maravilhoso a respeito
de psicologia, a respeito de filosofia, ou seja, o sentido da vida. E foi feito um filme baseado nos relatos dele, nos campos de concentração na Alemanha. Ele tinha um filho no campo de concentração. E ele promoveu no filho uma brincadeira. Olha, a gente vai brincar de guerrinha aqui. Então tem os inimigos, a gente tem que fugir dos inimigos. E ele faz toda a brincadeira com o filho dele. E o filho dele entra na onda. O filho dele acha muito engraçado aquilo, porque o filho não entendia o que estava acontecendo à sua volta. E esta é uma teoria do Viktor Frankl. Quando a gente não percebe o que está acontecendo à volta, a gente cria um mundo dentro da gente. E o que vale, na verdade, é o mundo que nós criamos dentro de nós. Isso é reino de Deus. Trazer o mundo do Senhor dentro da nossa vida, para não sermos atingidos pela seta que voa de dia, pela sombra ou pela praga perniciosa que vem à meia-noite. Quando o reino de Deus está dentro em nós, a gente vive esta maravilha da existência de viver por fé. Eu quero desafiar a você a deixar de lado a tua ansiedade e a descansar no Senhor. Pastor, você é ansioso? Lógico que eu sou. Todos nós somos. Mas é um exercício diário de falar: Senhor, está nas tuas mãos a minha vida. Eu não sei o que vai ser, mas tu sabes. E eu quero descansar em ti. É um exercício diário. É um ansiolítico que eu tenho que tomar todos os dias, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de mim. Descansar no Senhor. Descansa em mim. Aprenda de mim, encontre descanso para a vossa alma. Quero desafiar a você nessa noite a deixar a tua ansiedade e a descansar no Senhor Jesus. É o marido que se foi, a esposa que se foi, o filho que se perdeu, a falta do trabalho, o emprego não chega, a incerteza e a insegurança quanto à empresa, as metas que não são batidas. O que está acontecendo com você, querido? Eu quero te desafiar a sair do seu lugar e vir aqui à frente, juntamente comigo, para orarmos, para falarmos com o Senhor. Senhor, eu quero descansar em Ti. Eu quero descansar no Senhor.